não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Nem a aprovação ou a disseminação de meios de controle de natalidade devem ser ou deveriam ser puníveis, e nem o aborto deveria ser punível. Nós devemos absolutamente promover o estabelecimento de institutos de aborto. Parteiras e médicos podem ser treinados para operar ou executar abortos. Quanto mais profissionalmente os abortos se forem executados, mais a população terá ou ganhará confiança, ou terá mais confiança a esse respeito. Também médicos devem, é claro, ser permitidos, deve-se permitir que médicos façam abortos sem que isso signifique uma violação do juramento médico, ou sem que uma violação do juramento médico venha a ser levantada, já vai ser questionada. A esterilização voluntária também deve ser promovida. A mortalidade infantil não deve ser combatida. Preste atenção, não se deve combater a mortalidade infantil. As mães não devem ser instruídas ou educadas a respeito do cuidado em relação às crianças ou em relação a doenças infantis, doenças de crianças. Ou seja, não se deve ajudar as mães a cuidar dos seus filhos quando ficam doentes. Deve deixar morrer. Uma vez que nós tenhamos convertido a massa da população à ideia de um sistema de uma ou duas crianças, um sistema em que elas devem ter apenas uma ou duas crianças, nós teremos alcançado o objetivo ao qual almejamos. Peraí, vamos parar um pouco por aqui, daqui a pouco continuamos, porque ele vai entrar no negócio. Não, pode ficar aí mesmo que vai continuar. Você vê, todos estes projetos que Russell apresentava entre os anos 20 e 30, todos eles se tornaram realidade. Não com a abrangência desejada, ainda isso não está implantado em todo o mundo. Por exemplo, todo o mundo islâmico não segue essas coisas. Tá certo? Em outros países há uma resistência bastante séria a isto, mas oficialmente todos esses planos já estão implantados. Agora vocês entendem da onde surgiu o prestígio de Bertrand Russell. Não foi por sua obra filosófica, mas foi por ser o grande doutrinário da elite globalista. E quem essa elite globalista decide promover, logo logo é aceito como gênio pelo mundo inteiro, embora não seja gênio de maneira nenhuma, fora do domínio estrito da lógica matemática, é uma besta quadrada, para dizer a verdade, né? Agora, em seguida ele vai dizer as suas concepções educacionais. De maneira similar, os governantes científicos proverão um tipo de educação para os homens e mulheres comuns e um outro tipo para aqueles que deverão se tornar os detentores do poder científico. Homens e mulheres comuns, espera-se que homens e mulheres comuns sejam dóceis, trabalhadores, industriosos, pontuais e eu vou traduzir de uma maneira despreocupados, que não pensem muito e estejam contentes. Dessas qualidades, provavelmente o contentamento será considerada a mais importante. E para produzi-lo, o contentamento, todas as pesquisas da psicanálise, do behaviorismo, da bioquímica serão
deverão ser utilizadas, deverão ser utilizadas. Todos os rapazes e garotos, todos os meninos e meninas aprenderão, meninos e meninas, todos os meninos e meninas aprenderão de uma idade tenra o que é ser chamado de cooperativo, ou seja, o que é fazer o que todo mundo mais está fazendo. Fazer exatamente o que todo mundo está fazendo. A iniciativa será desencorajada nessas crianças e a insubordinação, sem ser punida, será e se os educará de maneira que a insubordinação seja cientificamente removida deles. Agora, vocês comparem este programa com o que está descrito no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Vocês viram que no tempo transcorrido, desde essas conferências até hoje, todas estas ideias foram transmutadas em técnicas operativas que já estão sendo adotadas mundialmente. Quer dizer, o Pascal Bernardin demonstra ali que o sistema mundial de educação não se destina a educar ninguém, mas a adestrar para certas condutas. São exatamente essas que estão aqui. Quer dizer, todo mundo deve ser igual a todo mundo, né? Deve estar contente, não reclamar e não pensar muito. Então, isso é exatamente o que está sendo aplicado hoje em dia no mundo inteiro. Russell, no entanto, adicionou uma advertência bastante forte. Naquelas ocasiões raras, ele advertiu, quando um menino ou uma menina que já passou a idade na qual é comum determinar o seu status social. Então, quando uma menina ou uma menina que passou a idade na qual é comum determinar o seu status social mostrar uma habilidade tão destacada, de maneira tão destacada que parece aparecer uma habilidade intelectual igual à dos governantes, uma situação difícil surgirá, requerendo sério tratamento ou consideração. Se o jovem se contentar em abandonar os seus amigos ou sua seus amigos prévios fica estranho, né? Anteriores, né? Seus amigos anteriores e compartilhar de todo o coração compartilhar a sua fortuna com a fortuna dos governantes, ele pode, depois de testes adequados, ser promovido. Mas se ele mostrar alguma lamentável solidariedade com seus companheiros anteriores, os governantes terão que concluir relutantemente que não há nada a ser feito com ele, exceto se não mandá-lo para a Câmara de Execução, antes que a sua inteligência indisciplinada tenha tempo de espalhar revolta. Isto será um dever bastante doloroso para os governantes, mas eu acho que eles não vão se furtar a ver a concepção educacional. Quer dizer que, se por acaso, o sistema de uniformização das mentes falha num caso ou outro e um rapaz ou moça mostra uma inteligência superior ao dos seus amigos, ele deve ser retirado deste meio e deve integrar a classe governante.
Porém, se ele ainda sentir alguma identificação, alguma simpatia, alguma compaixão pelos seus antigos companheiros, pelo seu meio de origem, então vai ser preciso mandá-lo para a câmara de gás, ou para a forca, ou para a cadeira elétrica, para que ele não se torne uma semente de revolta. Então, vamos dizer, qual é a diferença entre este sujeito e Joseph Stalin? A diferença é muito simples. Stalin tinha os meios diretos de implantar essas coisas, tá certo? E ele não tinha, ele tinha que contar com a colaboração de toda uma coletividade de gente influente para que isto fosse sendo implantado no mundo aos poucos. Ou seja, a diferença entre o socialismo bolchevista e o socialismo fabiano, que é exatamente esta concepção. Você vê a facilidade com que ele fala, vamos dizer, da extinção de milhões e milhões de pessoas, de deixar deliberadamente ao desamparo as crianças doentes, né, em sonegar socorro aos recém-nascidos frágeis, etc., mostra que a despreocupação dele com a extinção da humanidade não tem nada a ver com o longo prazo. Ele diz, eu não me preocupo que isso vai acontecer daqui milhões de anos. Não. Com a humanidade que já está presente, ele também não está preocupado nem um pouco. Por quê? Porque as pessoas superiores não ligam muito para a felicidade dos outros. Então, precisa mais para caracterizar cientificamente um psicopata? Não precisa, de maneira alguma. O homem é evidentemente um psicopata. Agora, qual a relação disto com a parte mais propriamente filosófica da obra dele? Isto é o que nós veremos no livro Lógica e Conhecimento, que é um livro da década de 20, salvo engano, na qual ele expõe o seu programa, o programa filosófico que ele deveria desenvolver daí por diante. Agora tem esse último texto aí. It's a rather curious fact. É um fato bastante curioso em filosofia que os dados com os quais nós devemos começar, que são inegáveis que devemos começar, são bastante vagos e ambíguos. São sempre bastante vagos e ambíguos. Você pode, por exemplo, dizer há um certo número de pessoas nesta sala neste momento. Isso é, obviamente, em algum sentido, inegável. Mas quando você tenta definir, quando você chega ao ponto de tentar e definir o que significa esta sala, o que é esta sala, e o que significa para uma pessoa estar em uma sala, e como você vai distinguir uma pessoa de outra e assim por diante, você descobrirá que o que você disse é vago de uma maneira mais temível, e que você realmente não sabe o que você quis dizer. Que é um fato bastante singular, que tudo que você realmente tem certeza é algo com significado que você não conhece? Assim, que tudo que você tem certeza é algo cujo significado você realmente não conhece, e que o momento em que você obtém uma proposição precisa, no momento que você obtém uma proposição precisa, uma sentença precisa, você não terá certeza se essa proposição ou sentença é verdadeira ou não, ao menos de cara, ao menos no primeiro momento. O processo de digamos, de filosofar de maneira sã ou de maneira sensata, pelo menos para minha concepção, para minha mente, consiste principalmente em passar dessas coisas ambíguas, vagas e óbvias
a respeito das quais nós temos muita certeza, para algo preciso, claro, definido, para algo preciso, claro, definido que, através de reflexão e análise, nós descobrimos que está envolvido, está implícito naquela coisa vaga que está implícito naquela coisa vaga com a qual nós começamos a nossa reflexão. Então essa coisa, claro, define que está implícito na coisa vaga e que está de certa maneira, por assim dizer, a verdadeira verdade, a real verdade da qual aquela coisa vaga é apenas uma espécie de sombra. Então, vejamos, nós já vimos que esse indivíduo, no aspecto, vamos dizer, moral, e nas suas concepções sobre a humanidade, é evidentemente um psicopata assassino dos mais perigosos, apenas sem os meios diretos de exercer as suas decisões e tendo de persuadir, vamos dizer, um grupo poderoso a adotá-las a adotar essas medidas pouco a pouco, como de fato vêm sendo adotadas, se bem que não com o sucesso fácil que eles pensavam, porque a ideia era ter esse governo mundial já implantado na década de 80 do século passado, e até hoje ele ainda está, né, lutando e não vai muito bem das pernas, graças a Deus. Mas vejamos agora como o mesmo sintoma aparece nas concepções propriamente filosóficas dele. Ele diz: se você toma uma frase como há um certo número de pessoas nesta sala, isso lhe parece evidente num primeiro momento, mas se você perguntar o que é sala, o que é estar aqui, e como eu defino a diferença entre uma pessoa e outra, tá certo? Você encontrará uma formulação muito mais precisa, porém da qual você não terá certeza se é verdadeira ou não, de modo que todas as certezas imediatas que nós temos na experiência são uma sombra das verdades finais que nós obteremos quando nós tivermos esclarecido e precisado exatamente o sentido de cada uma das palavras que nós usamos. Então, o que é isso? Você vê, o próprio da linguagem humana é apoiar-se constitutivamente e permanentemente em dados não linguísticos. Não é isto? Então, por exemplo, quando você diz o nome de uma pessoa, tá certo? Você não precisa ter a definição completa daquela pessoa, você se lembra da convivência que você teve com ela e onde o conjunto de experiências que você teve que perfilaram a figura dessa pessoa, vamos dizer, na sua memória, são, na verdade, esse conjunto é inexpressável linguisticamente. Você não pode dispensá-lo, tá certo? Então, se nós fôssemos substituir todo este universo da experiência não linguística por definições perfeitas, nós teríamos uma linguagem que cobriria, envolveria e faria desaparecer todo o mundo da experiência por baixo de um conjunto de fórmulas da qual você não teria a menor certeza se é verdadeiro ou não. Você acha que isso é um programa filosófico? Isto é, evidentemente, um projeto insano. Quer dizer, se você fizer com que todas as palavras se definam umas pelas outras da maneira a mais precisa possível, isso significa que você não precisará se apoiar nos dados não linguísticos, na percepção, na memória, nos sentimentos, etc, etc. Tá certo? E você terá uma linguagem perfeita, na qual dois computadores podem se comunicar, porque o computador não tem experiência pessoal, ele não tem experiência não linguística, tudo dele está envolvido na linguagem. Ou seja, à luz de tudo o que se sabe depois sobre a base não verbal de toda a comunicação verbal, isso aqui é uma loucura completa. Ou seja, o que ele quer dispensar é a necessidade do testemunho humano. Se eu digo há um certo número de pessoas nessa sala, porque eu sou testemunha disto. Mas se eu conseguir definir tudo perfeitamente, eu dispenso o testemunho humano. Porque até, vamos dizer, a veracidade ou falsidade desta sentença dependerá de critérios exclusivamente lógicos e, portanto, intralinguísticos. Então, é claro que este projeto fracassou completamente.
a ideia dele, quando ele fez o princípio da matemática, era fazer isso com toda a linguagem. Quer dizer, nós vamos pegar primeiro a linguagem científica e elevá-la até a sua última precisão possível. E depois faremos o mesmo com a linguagem corrente. Tá certo? Então, é incrível que alguém tenha levado isso a sério por 1 minuto. Tá certo? Foi preciso vir o tal do Kurt Gödel e provar matematicamente que isso não é possível, e daí as pessoas se convenceram que não é possível. Tá certo? O que o Kurt Gödel demonstrou, em última instância, é o seguinte, é que se você pega um círculo e você vai inscrevendo um polígono dentro dele, e o polígono você vai aumentando cada vez mais o número de lados, você nunca vai alcançar o círculo, porque o círculo é construído por um princípio diferente do polígono. Tá certo? Então, ainda que pareça um polígono, não será um polígono. Portanto, isso quer dizer, a precisão total não existe. Tá certo? E também, vamos dizer, a ideia da medição perfeita, nenhuma medição de uma linha pode acompanhar todos os pontos dessa linha, você sempre vai ter que pular. Tá certo? São coisas óbvias, na verdade, mas que, quando o indivíduo substituiu, vamos dizer, a sua percepção direta das coisas por um raciocínio lógico-matemático, tá certo? Ele não se tornou mais inteligente, ele simplesmente tornou mais complicadas certas operações. Você já pensou o que aconteceria se cada vez que você diz alguma coisa, você fosse obrigado a definir um por um, não os termos-chave, não os termos de conceitos abstratos, genéricos usados, mas todas as palavras usadas. Né? É claro que isso torna impossível qualquer comunicação e, se fosse possível, cortaria todos os elos entre percepção e comunicação, ou entre vida e pensamento. Então, esta é a estrutura mental deste indivíduo. Né? Ou seja, isso não é um grande filósofo, não é um filósofo de maneira alguma. Né? Este é um psicopata monstruoso que já deveria ter sido esquecido e jogado no lixo há muito tempo, mas que foi ouvido por outros psicopatas como ele, que hoje estão fazendo tudo isto que este homem concebeu. Eu dei esta aula porque alguém perguntou, um aluno que eu gosto muito, perguntou, mas o Bertrand Russell não é um grande filósofo, resolveu esse problema? Resolveu 2 ou 3 problemas lógicos, aliás, tem uma capacidade lógica enorme enquanto não está falando de realidades, enquanto está se atendo ao campo puramente lógico, que é uma coisa que um computador também pode fazer. Então, é esse tipo de pessoa desprovido, vamos dizer, de contato com a sua alma humana, desprovido de contato com a veracidade do seu testemunho interior e exterior, mas capacitado para criar grandes, vamos dizer, sistemas de argumentos, esse tipo de pessoa é evidentemente psicopata, um tipo perigoso, que deveria simplesmente ser excluído do nosso convívio e colocado para viver junto com outros iguais a eles dentro de uma prisão. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Eu naturalmente vou ter que selecionar as perguntas, vai dar para responder todas, mas tentar pegar as que são pegar meio a esmo aqui. Alexandre Miller Ribeiro pergunta: eu gostaria de compreender melhor por que a República de Platão não é um projeto político. Assim pergunto, a partir de que elementos posso distinguir com clareza a investigação platônica dessas monstruosidades à moda Russell? Bom, então em primeiro lugar, todo o estilo da República é em modo irônico. Em segundo lugar, é tudo em modo hipotético, quer dizer, não, em nenhum momento aparecem as coisas como propostas, mas como seria possível conceber. E terceiro, a conclusão da República é que mesmo que você criasse o regime perfeito, ele acabaria sendo destruído pela fatalidade, vamos dizer, do ciclo das formas. Ele coloca ali 12 formas que se sucedem e é a coisa de uma exatidão impressionante. Então, se a história já está, vamos dizer, a formação do Estado já está regida por ciclos que são fatais, então, por hipótese, a concepção do governo perfeito não existe, ela só pode ser compreendida num plano realmente de hipótese, não é uma coisa para ser realizada. Tá certo? Ao passo que aqui, o Russell não está falando como hipótese, ele está falando para um grupo de pessoas que tem os meios de realizar isso e que de fato estão realizando. Beto Moraes pergunta: qual o universo numérico dessa elite globalista? 10 mil, 100 mil? Falou, bom,
Você pode começar por fazer a lista, aliás, essa lista já existe, vamos dizer, dos membros da Comissão Trilateral, do Council of Foreign Relations, do Grupo Bilderberg, etc. Você vai chegar aproximadamente, vamos dizer, umas 300 famílias, não mais do que isso. Mas em volta deles existe um segundo escalão, que é o decisivo, constituído de assessores técnicos, intelectuais, etc. Aí o negócio cresce muito. E você vê que no século XX, vamos dizer, a produção do prestígio nas esferas intelectuais foi sobretudo devido não, vamos dizer, ao valor intrínseco, o valor acadêmico, científico das obras, mas à relação de proximidade que tinham com esses círculos. Por exemplo, quando você pega o Arnold Toynbee, toda a obra do Arnold Toynbee foi assessoria dada a esta gente e uma longa fundamentação da ideia de governo mundial. Tá certo? Cientificamente, aquilo vale relativamente pouco, e os que tiverem dúvida, eu sugiro a leitura do livro do Ortega y Gasset, que é um curso que ele deu, baseado no Toynbee, na interpretação da história universal, onde não sobra pedra sobre pedra das teorias do Toynbee. Aqui, Pedro Santos pergunta, seria possível integrar a filosofia de Louis Lavelle e Xavier Zubiri, que estou lendo no momento, como conhecimento de si mesmo e apreensão da realidade? Se sim, como começar tal empreendimento? E agora você me pegou. É claro que essa conciliação sempre é possível, porque ela tem que ser feita desde um terceiro ponto de vista. Quer dizer, não se trata tanto de fazer uma conciliação objetiva, dizer que não, o que o sujeito está dizendo aqui concorda com o que o outro está dizendo lá, porque realmente essas comparações são muito difíceis, as coisas são colocadas em planos diferentes, as perguntas que fazem são diferentes, mas você pode criar uma terceira estrutura na qual possa integrar as duas. Tá certo? Quer dizer, a preocupação da concordância literal, concordância plana, não deve predominar sobre a ideia de você tirar proveito dos dois para o que seja a sua própria finalidade. E você vê, nem o próprio Santo Tomás de Aquino, quando decidiu conciliar Aristóteles com a doutrina católica, nem ele fez nesta base da concordância plana, tá certo? Mas inserindo ambas dentro de uma interpretação que as harmonizava para as finalidades do próprio Santo Tomás de Aquino. Isso é perfeitamente legítimo e eu acho que isso é o máximo que dá para fazer. Demian Gonçalves Silva pergunta, considerando que a negação da existência de Deus resulta na entronização do mundo como realidade última, não poderíamos dizer que o ateísmo a rigor não existe, que a alternativa que se impõe é entre transcendência e imanência? Ora bem, nós vimos aqui do texto do Russell que o mundo, a palavra mundo, tal como ele a usa, tem um sentido transcendente, quer dizer, o mundo transcende o conjunto das coisas criadas, tá certo? E, portanto, guarda para com este uma relação que é similar à relação que existe entre Deus e a criação na doutrina bíblica. Você apagar completamente a transcendência é impossível, você só pode fazê-lo do ponto de vista metodológico, onde você vai cair no agnosticismo, quer dizer, nós não vamos considerar, não vamos examinar, nós não vamos pensar nisso, mas também nós não podemos negar a existência. Isso é o máximo que você pode fazer. Tá certo? Mas, é claro que as consequências disso a longo prazo são terríveis, porque tudo aquilo que você coloca fora do seu campo de exame acaba ficando como se fosse inexistente. Então você passa da ideia de não vamos examinar tal problema para a conclusão de que tal problema de fato não existe, que é uma conclusão perfeitamente indevida, mas isso é regra geral. No século XX, praticamente todo mundo incorreu nisso de uma maneira ou de outra. Quer dizer, todos os que se aceitavam uma limitação metodológica acabaram por fazer dela uma conclusão ontológica. Carlos Lopes pergunta, falando da onipotência de Deus, eu queria uma reflexão. Existem atos que Deus não poderia fazer? Por exemplo, deixar de criar, auto-aniquilar-se e amar? Sim, Deus tem uma natureza. Quando você fala, quer dizer, ele é alguém, ele não é um nada, ele não é uma coisa totalmente indefinida. Portanto, ele tem as suas limitações intrínsecas. Extrínsecas não tem, quer dizer, nada pode limitar o poder de Deus. Mas a sua própria natureza, por exemplo, quando se diz Deus é amor e Deus é eminentemente criador, ele não pode deixar de ser essas coisas. Isso seria negar a sua própria constituição, mas
isso não quer dizer que sejam leis limitativas que lhes são impostas de fora, isso é a própria natureza. Ser livre é agir conforme a sua própria natureza, não significa estar indeterminado. Liberdade é uma coisa e indeterminação é outra. Aquilo que é totalmente indeterminado não existe de maneira alguma. Tá certo? Então, é por isso que a famosa concepção do René Guénon, do supra-ser ou do não-ser, para mim ela não faz nenhum sentido. Né? Quer dizer, você não pode conceber que para acima, vamos dizer, do ser absoluto, eterno, onipotente, existe uma outra coisa que o determine. Isso seria absolutamente autocontraditório. Quer dizer, também a ideia de que tudo aquilo que é determinado tem que ser determinado por outro, daí você cai no recuo infinito. Isso aí não faz sentido. Né? Também, você vê outra contradição terrível no Russell, quando ele diz, se tudo tem uma causa, então Deus tem de ter uma causa. Mas, ora, a doutrina da onipotência não diz que tudo tem de ter uma causa. Ao contrário, ela afirma taxativamente a necessidade de haver o incausado. Ou seja, em vez de dizer que tudo tem uma causa, ela diz não, nem tudo tem de ter uma causa. Ela diz exatamente o contrário. Quer dizer, a necessidade de causa é limitada, vamos dizer, ao mundo criado. Então, o que o Russell faz é inverter, vamos dizer, a proposição e, em seguida, fazer de conta que a derruba. Tiago Gadotti. Poderíamos dizer que a autoridade do discurso lógico deriva da sua imitação na ordem do discurso, da unidade metafísica, participando a seu próprio modo da autoridade divina? Sim, mas acontece que, vamos dizer, a lógica, tal como a matemática, ela é também, vamos dizer, uma técnica, e uma técnica tem possibilidades combinatórias internas que realmente não correspondem a nada, mas que só existem no plano daquela linguagem particular. Ou seja, assim como você, por exemplo, se você pegar a gramática de uma língua, ela permite milhares de combinações que não dizem absolutamente nada. Em princípio, qualquer palavra pode servir, de sujeito de uma sentença qualquer. Isso quer dizer que, gramaticalmente, todas essas frases serão possíveis, mas elas não correspondem a nenhuma função objetiva da linguagem. A mesma coisa acontece em lógica e matemática. Mas acontece que o indivíduo cuja formação é determinada pelo estudo dessas técnicas, tá certo? Ele acaba achando que essas possibilidades técnicas internas são o que há de mais importante no mundo, que são mais importantes para ele. Então, por exemplo, se você pegar, né, eu lembro aquela discussão sobre o Cantor, né? Se você encarar, vamos dizer, a teoria de Cantor do ponto de vista exclusivamente matemático, ela faz todo sentido, porque é uma variante interna da própria técnica matemática. A possibilidade de você ter vários infinitos um dentro do outro. Matematicamente isso é possível, só que ontologicamente não corresponde a absolutamente nada. Tá certo? Então você não pode, vamos dizer, como esse imbecil que disseram que eu contestei a teoria do Cantor. Não, eu só mostrei que ela não pode ter um alcance ontológico. Tá certo? Mas se ela funciona matematicamente ou não, eu falo, não sei nem capaz de julgar isso aí. Tá certo? Mas ontologicamente não faz sentido. Guilherme de Matos, o senhor poderia nos passar algum material contendo a lista dos patamares da filosofia? Seria muito interessante. A gente entende por patamar que certos lances em que a consciência filosófica alcançou certas percepções que você depois não tem o direito de estar abaixo daquilo. Você tem que ir dali para diante. Você não pode ficar remoendo problemas que já estão resolvidos e, vamos dizer, certezas óbvias que já foram alcançadas. Tá certo? Por exemplo, quando eu citei a descoberta do Aperon, né, que tudo que é limitado está dentro de um ilimitado. Fala, bom, depois que você percebeu isso, não tem jeito de você voltar atrás. Né? E assim por diante. Essa lista é importante, e eu vou fazer isso, mas não vou poder fazer agora já, preciso pensar um pouco. Marcos Maris.
O senhor mencionou na aula 181 que um escritor competente tem a habilidade de criar símbolos maximamente correspondentes a certa experiência vivida e que, por analogia, um outro indivíduo é capaz de compreender a tal experiência. Nesse sentido, qual a diferença entre a arte e a verdadeira filosofia? É correto dizer que a diferença estaria somente na forma do objeto criado? Não, eu posso dizer, a diferença está também, vamos dizer, no nível de exame que você faz daquilo. Que vamos dizer, a simples exteriorização, quer dizer, você ser capaz de pegar a experiência interior e condensá-la numa forma externa já é uma trabalheira miserável. Porém, isso ainda não corresponde à esfera dos conceitos abstratos. Você tem símbolos concretos, quer dizer, uma coisa concreta que remete a outra coisa concreta. Se você quiser raciocinar em cima, você vai precisar operar uma abstração. E isso só é possível depois que existe o símbolo. Porque sem o símbolo, sem a analogia, nada se faz. Todo e qualquer conhecimento que existe nasce da analogia entre alguma coisa e outra coisa. Porém, essa analogia precisa ser expressa. Enquanto ela está simplesmente dentro do indivíduo, ela não tem como ser manipulada. Então, vamos dizer, tem até um trabalho que eu escrevi, Poesia e Filosofia, não sei se isso está no site, está na Dialética Simbólica também, não está? Não sei, mas está no seu website. No meu website está, onde esse problema está tratado ali com bastante detalhe, né? Aliás, existe uma infinidade de materiais que estão à disposição dos alunos e que eles não sabem, né? Por exemplo, aquela conferência sobre o que é um milagre, né, que está aí online faz um tempo. Tem uns alunos que estão só agora descobrindo que aquilo existe. Então, olha, deem uma vasculhada no meu site, né, muitas perguntas que vocês fazem, elas já estão lá respondidas a tempo. Quer dizer, essa da Poesia e Filosofia está ali, acho que está bem explicadinho. Bom, vamos parar por aqui. O canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!